Boa noite, minha gente. Começou Identidade Geral, hein? Muito gostoso quando chega essa hora de batermos aquele papo legal, cheio de lições, de reflexões, de aprendizados para nossa vida. Bom, gente, hoje eu quero te fazer aquele lembrete que você pode acessar o ntplay.com ou o YouTube da TV Novo Tempo para acompanhar o Identidade Geral e rever as outras edições do programa, tá bom? Também quero te relembrar que tem reprise todos os dias também, sempre às 5h30 da manhã. Bom, hoje o Identidade Geral vai falar sobre a prematuridade. A história é a da princesa Maria Letícia. Ela nasceu quando a mãe tinha apenas 28 semanas de gestação, cerca de 6 meses de gravidez. Letícia, ou melhor, Lelê, como ela é chamada carinhosamente, tinha 32 centímetros e 630 gramas, muito pequenininha. Para você entender um pouco mais sobre o cenário da prematuridade, vou dividir alguns números aqui. A Sociedade Brasileira de Pediatria apontou que, por ano, 360 mil crianças nascem prematuras. Quase 1.000 bebês por dia, cerca de 6 prematuros a cada 10 minutos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 15 milhões de crianças sofrem com a prematuridade em todo o mundo. Ainda segundo a OMS, essa é uma das principais causas de morte aqui no Brasil. Diante desses dados, a gente tem uma dimensão melhor do milagre da Lelê, que tão pequenininha, tão frágil, com tão poucas expectativas de vida, conseguiu sobreviver e hoje vai nos inspirar com a sua história. A Lelê não vai estar aqui com a gente, mas sua mãe, a Camila Guimarães, sim, e vai nos contar todos os detalhes dessa história que com certeza vai encantar você. O Identidade volta daqui a pouquinho, a gente vai para aquele intervalo ligeirinho, então não saia daí. Já estamos de volta, minha gente, e o Identidade Geral de hoje vai contar a história da princesa Maria Letícia. Ela nasceu quando a mãe tinha apenas 28 semanas de gestação, cerca ali de 6, 7 meses de gravidez. Letícia, ou melhor, Lelê, é chamada assim carinhosamente pela família, tinha só 32 centímetros, gente, e pesava apenas 630 gramas, muito pequenininha, mas ela, contrariando aí as expectativas médicas, conseguiu sobreviver e hoje vai nos inspirar. Então eu tenho o prazer, o privilégio, a alegria de receber aqui na nossa casa a Camila. Prazer. Tudo bem, Camila? Muito obrigada por você estar aqui, fique à vontade. Obrigada. Hoje você vai ser a porta-voz da Lelê, então, Isso. né? Isso Contar mesmo. essa história tão linda, gente, que tem inspirado tanta gente. Eu vi lá no seu Instagram o vídeo que você postou da Lelê, com um resuminho da vida dela. Que linda a história, meu Deus do céu, fiquei impressionada, viu? Viralizou, né? Pois Foi um vídeo assim que eu fiz, começou com a prematuridade.com, que é uma ONG, que é voltada para a prematuridade, e aí começou a campanha, eu fiz o vídeo e foi um vídeo que viralizou com a história dela. Ai, que legal. Camila, eu queria começar já perguntando o seguinte, como é para você acordar todos os dias, ver o olhinho da Lelê, ver a Lelê crescendo, saudável, depois de tudo que você enfrentou? Como é para você? Realmente, ser mãe de um milagre é uma gratidão diária, né? Cada segundo que passa dela bem, saudável, é gratidão a Deus, porque realmente é um presente. Difícil segurar até a emoção. Muito, pra falar muito. dela, né? Mas para o povo de casa entender melhor essa história, conta pra gente como foi a sua gestação, o que foi que aconteceu com você, com a Lelê. Então, minha gestação já foi uma gestação de risco, né? Eu vinha sendo acompanhada por uma equipe muito boa, que já nas ultrassons a gente já via que corria o risco dela nascer prematura. Então, tive que ficar em repouso durante 3 meses, repouso total, absoluto, né, na cama. Então, quando chegou 6, 7, pertinho dos 7, que foi onde ela nasceu, eu peguei uma infecção respiratória, e isso foi em 2020. Então, no início da pandemia, né, março de 2020, início de pandemia, aquele boom do Covid.
Então, não foi Covid, minha infecção respiratória, não foi, entendi. mas que foi muito forte e minha imunidade baixou total. Então, eu fui internada por causa dessa infecção respiratória, mas que uma coisa levou a outra, sabe? Quando eu fui internada, a gente começou a observar que ela já estava em restrição de crescimento, que é como os médicos chamam, né? Que não estava ganhando o peso necessário, crescendo como deveria. Então, a minha médica chegou numa sexta-feira, dia 13 de março, e disse, ela chegou pela manhã, eu tinha feito um exame, uma ultra, e ela disse, Camila, a cesárea vai ser hoje à tarde, não dá mais para esperar, ela está em sofrimento fetal. Então, foi o que definiu, assim, e eu estava ali já, assim, eu disse, o que for para ser feito tem que ser feito, e eu confio plenamente no que você disser. Então, foi isso que pedi discernimento a Deus e disse, vamos lá, para o que vier. E foi isso, sabe? É a sua primeira filha? Primeira. Então, imagina a expectativa. Você e o seu esposo sonharam muito com isso. E aí, diante desse dilema, qual que era a sensação? Você conseguiu ficar tranquila? Você se apavorou? Como foi que você reagiu a essa notícia? Isso, era muita incerteza do que viria pela frente, né? Mas a gente conseguiu manter a calma e ter bastante fé, mesmo diante desse momento tão difícil. Eu até me emociono um pouco, mas é porque foi tudo muito difícil na época, né? Pandemia. A gravidez não saiu como esperado e nascimento prematuro, então isso deixava a gente na época com muito medo. Sim. Mas Deus foi maior e hoje estamos aqui contando a história de Lelê, essa vitória, né? Eu já me emocionei com a história de Lelê logo de cara quando eu vi. Mas quando a gente foi buscar os dados sobre prematuridade, eu fiquei ainda mais impressionada porque a própria OMS ressalta que aqui no Brasil a prematuridade é uma das principais causas de morte infantil. Os médicos chegaram a falar sobre a expectativa de vida dela, que ela tinha pouca expectativa, alguma coisa nesse sentido? Eles costumam dizer que o bebê, quando nasce, o bebê prematuro, ele tem uma lua de mel, né? São os primeiros 3 dias que, na verdade, são meses de evolução, mas os primeiros 3 dias são fatores decisivos, o que acontece nesses 3 dias, para que... E a gente foi vivendo um dia de cada vez, né? Eu lembro que eu ainda estava me recuperando dessa infecção respiratória que eu tive, né? E cada dia que passava de avanço dela, ela está bem, né? Ela foi para UTI, mas ela se mantém estável. Então, cada dia, quando passou esses 3 dias, a gente se sentiu um pouco aliviado. Foi como se fosse a primeira vitória. Deu para respirar, né? Isso. E aí, mas são 3 primeiros dias, mas que se prolongaram por quase 3 meses. Então, assim, são vitórias diárias que a gente tem que trabalhar muito. Sim. Se a gente não tiver fé, realmente é uma coisa que é difícil. A compreensão, né, de tudo que a gente estava passando ao mesmo tempo, sabe? Só para o pessoal de casa também ter uma noção, olha só, eu busquei na Sociedade Brasileira de Pediatria, mas você me fala o que seus médicos disseram também, que o ideal é que a gestação dure de 37 a 42 semanas, é isso mesmo? Isso. E o peso recomendado é de 3,5 kg. Imagina, de 3,5 kg para 630 gramas. Exatamente. E aí, como que era a alimentação dela? Minha sobrinha, ela nasceu também bem pequenininha. Eu tenho 2 sobrinhas, Maria Eduarda e Maria Clara, titia Babona. Já estou com 15 anos, mas são nossas bebês. E ela também, a Clarinha, nasceu bem pequenininha. Ela não podia nem mamar no peito da mãe, tinha que tirar o leite, colocar num copinho para poder ela fazer a alimentação. A Lelê passou por algo semelhante? Passou sim, graças a muitas pessoas que a gente estava, graças a Deus e a muitas pessoas que a gente estava nessa maratona depois do nascimento de Letícia, a gente conseguiu 3 meses de doação de leite materno para ela, através de alguns amigos que a gente tinha conhecido em hospitais públicos e conseguiu essa doação desse leite materno que é tão importante, já que no momento eu não consegui ter esse leite, sabe? A gente fez todo o estímulo necessário, mas diante de tantos... o momento em si, sabe? Tudo isso contribui para que a mãe não consiga ter... É muito aperreio no momento. Sim. Então, mas a gente conseguiu essa doação de leite materno. No início, ela tomava gotinhas por dia. E para um bebê ter alta, né? Até essa
questão do bebê prematuro ter alta, ele precisa ganhar o pezinho necessário. Então, todos os dias, quando ela comia e tinha ganhado 20 gramas, era uma vitória para a gente. E Lelê surpreendeu desde o dia que ela chegou na UTI, começou a se alimentar. Ela não perdeu peso, que geralmente os médicos dizem que toda criança, quando nasce, perde um pouco quando vai para a UTI. Ela não perdeu, ela só manteve ou ganhou. E isso foi já também outra vitória que ela nos surpreendia, sabe, a cada dia com isso. Porque realmente, assim, a maioria das criancinhas que a gente tinha contato com outros pais e mães e que viam outros bebês prematuros, alguns perdiam 100 gramas. Isso para um bebê que já é extremo é muito grave, né? A gente tem que fazer com que eles ganhem, fica com essa preocupação. Então foi uma vitória, mais uma vitória para ela. Uma coisa que você falou aí já várias vezes é sobre uma palavrinha, fé. Você se considera uma mulher marcada pela fé? Muito. A gente, inclusive, tem aqui esse estudo, ó, Marcadas pela Fé. Eu adoro essa capa com várias mulheres. Esse estudo, gente, tem aqui lições, cerca de 21 lições sobre 8 mulheres que têm vidas inspiradoras na palavra de Deus e que falam sobre como a fé ajudou nos momentos de dificuldade. E hoje eu diria que você, Camila, poderia fazer parte desse guia de estudo também, porque você fala sempre de fé, dessa sua confiança em Deus, e eu tenho certeza que isso foi fundamental para você suportar toda essa aflição, esse aperreio, né, que você comentou. Nesse momento a gente vê como Deus se manifesta de maneira milagrosa e sobrenatural na nossa vida, e para que a gente tenha esse contato cada vez mais íntimo com Deus, a gente precisa se municiar de conhecimento, a gente precisa estudar a palavra. Então tem esse guia aqui como um suporte para você. E para pedir é muito simples, manda agora uma mensagem para a gente pelo WhatsApp, tá bom? Que é o 012 98244 0077 e você pode ligar para cá, para Novo Tempo, em horário comercial, pelo 0 operadora 12 2127 3121. Já quero o meu, Lu. Pois a gente vai reservar o seu aqui. Ótimo. A gente vai ter que ir para um breve intervalo, bem rapidinho, mas na volta a gente vai mostrar aqui o ponto da virada da Lelê e eu acho que vocês podem até conhecer aí a Lelê, quem sabe. Vamos esperar aqui no próximo bloco e já já a gente volta. Já estamos de volta. Hoje o programa Identidade Geral está muito fofo com a história da princesa Maria Letícia. Eu já quero chamar de Lelê, igual vocês chamam. Desde a UTI pegou. E a gente está recebendo aqui a Camila Guimarães, que é a mãe da Lelê. E Camila, a gente estava comentando, né, sobre todos os desafios que vocês enfrentaram aí nesse período. Quanto tempo que a Lelê ficou na UTI? Ela ficou quase 3 meses, um pouquinho mais de 2 meses e meio. Era um dia de cada vez mesmo, e a gente tinha que passar cada dia assim, com muita fé. Como a gente também estava nesse momento de pandemia, a gente tinha muito medo da questão, né, de contaminação, porque um prematuro é um risco enorme, e quando tinha alguns comentários nos corredores dos hospitais, chegou um bebê na UTI com Covid, pronto. Então, assim, eram muitos medos, mas que a gente conseguiu, dia após dia, ir superando, sabe? E o prematuro tem um marco de desenvolvimento diferente de um bebê que nasce dentro do período, né? E aí, quando foi que Lelê começou a dar ali os primeiros sinais, a corresponder aos estímulos? Depois que ela nasceu e que a gente teve alta da UTI, a gente precisou fazer um acompanhamento com a equipe multidisciplinar, com fisioterapeuta, com fono, né, com terapia ocupacional também, porque não é só aquele momento da UTI e teve alta, né? Como ela não passou os 3 últimos meses da gravidez na barriga, tudo que um bebê normal, né, um bebê de tempo certinho, cronológico certinho, faz dentro da barriga, ela não teve, então ela precisava desses estímulos aqui fora. Entendi. Então a gente fez esse acompanhamento durante 1 ano e, graças a Deus, mais uma vitória. Lelê sempre vinha alcançando, assim, se era para andar com 1 aninho de idade corrigida, ela conseguia. Ai, que benção. Falar nem se fala, porque hoje ela fala tudo. E, assim, foram muitas vitórias, né? A gente teve o primeiro milagre, que foi
realmente o nascimento dela, da resposta dela, e hoje está bem. E todos os dias, assim, a gente agradece realmente porque é motivo de gratidão. E esses avanços, né, que você falou, do primeiro passo, porque já é um momento emblemático quando, né, na primeira infância. Então, como foi para você ver tudo isso na hora? Como que você reagia? Era muita felicidade, né? Cada etapa dela, cada marco de desenvolvimento dela que ela conseguia, um engatear, né, que para muitos bebês é tão simples, né? Um bebezinho de idade normal. E para ela, cada etapa, a gente ia ficando muito feliz. Até hoje, cada vitóriazinha, cada pequena conquista dela, a gente se sente muito grato a Deus, porque realmente é um presente pra gente. Eu quero conhecer a Lelê, gente. E eu trouxe a Lelê virtualmente. Tem um videozinho aqui com a Lelê pra gente acompanhar. Vamos ver. Vamos ver. It was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turning. Linda. Coisa mais linda. Eu até me arrepiei com aquilo que você escreveu. Quando tiver 1% de chance, tenha 99% de fé. É o que nos move. E como foi que você conseguiu fortalecer a sua fé nesse momento? Porque muitas vezes a gente se questiona, poxa, por que você deixou, Senhor, acontecer isso comigo? Por que comigo? Eu acredito que Deus tem um propósito na vida de cada um. E não é só nos momentos bons, que a gente, é justamente nos momentos mais difíceis que a gente tem que fortalecer a nossa fé. E foi isso que eu precisava passar por isso. Sabe? Eu sempre tive muito na mente que, independente das circunstâncias, minha fé em Deus superava qualquer coisa. E eu não me apegava às coisas ruins que aconteciam. Isso me ajudou muito. Cada pessoa tem um jeito de lidar, né? Quando passa por uma situação difícil. E eu e meu esposo, a gente conseguiu fazer com que isso se tornasse um pouco mais leve, não se apegando aos fatos ruins, e sim com as conquistas dela. Então, 20 graminhas no dia era o que fazia a gente acreditar que ia dar certo. E deu certo, graças a Deus. E você sentiu em algum momento aquela culpa? Poxa, eu peguei a infecção respiratória. Algum momento você se questionou nesse sentido? Não, Luiz, eu acho que tudo foi acontecendo realmente. Muito pelo contrário, eu acho que eu precisava estar ali, naquele momento. Talvez se eu não tivesse pego essa infecção respiratória, talvez acontecesse o pior, porque a gente não ia ter como controlar, né? A minha ultra estava marcada para o mês seguinte, então aconteceu como tinha de acontecer, sabe? E, graças a Deus, tudo conspirou a favor, assim, para que ela hoje estivesse aqui bem e saudável. E hoje, como que você encara essa questão da maternidade? Quem é a Camila antes dessa situação toda e a Camila de agora? Totalmente diferente. Muito mais forte. Se antes eu já me considerava forte, mas agora eu costumo dizer que nada mais nada me faz ter medo, sabe? A força que eu ganhei, que ela me trouxe, que Deus me mostrou, que não tem como, a gente tem que ter fé em Deus e tem que aceitar, sabe? Ter esse discernimento, né? Independente do momento que a gente está vivendo, tirar um pouco de coisa boa do que a gente está passando, porque isso é que faz a gente caminhar para a vitória, para o milagre. E eu fico impressionada com esse seu otimismo, né? Com esse seu altruísmo, porque às vezes é difícil. Quando a gente vai analisar o panorama geral, o Brasil está entre os países com um número maior de pessoas em depressão, ansiedade. Esse momento de pandemia também foi muito difícil para as famílias. Tinha muita gente, inclusive, que não tinha a menor condição de ligar a TV, porque não aguentava mais ver o número de pessoas morrendo o tempo inteiro. Pessoas que não conseguiam se despedir dos seus familiares dentro da pandemia. Eu me lembro de uma cena lá em Manaus, tinha uma imagem aérea que passou na TV, a gente inclusive contou essa situação aqui. Nessa época eu trabalhava em um jornal daqui da Novo Tempo. E mostrava assim de cima os corpos ensacados. Não tinha nem lugar onde enterrar tantas pessoas. E isso tudo vai debilitando a gente, mas você, diante desse cenário externo,
apesar dos seus conflitos internos também, conseguiu extrair esse otimismo e para mim isso é impressionante. Passa um pouquinho aqui pra A mim. gente tem que se blindar às vezes, Sim. sabe, Heloíse, para realmente conseguir passar pelas dificuldades de uma forma mais tranquila. Não é fácil, mas para a gente tirar algo bom daquele momento, sabe? Mas você acha que você teve que desenvolver isso, por exemplo, ao longo da vida? Você tem algum suporte? É algo da sua Eu personalidade? acho que é algo da minha personalidade. Quando geralmente acontece um fato que sai um pouco de como a gente planeja, a gente tem que voltar e se reorganizar para ver como a gente pode lidar com aquilo da melhor forma, sabe? Então isso eu fui cada vez mais, né, com essas experiências de vida que a gente vai passando, a gente vai se fortalecendo e vai vendo que esse é o caminho. Tem um outro vídeo aqui da Lelê que eu quero dividir com vocês e vai passar aqui, porque eu queria muito estar perto da Lelê, carregar a Lelê Tá no perto. colo. Mas vamos ver aqui na nossa telinha. Vamos. Ai, que lindo! Muito fofa. O vídeo resume bem essas etapas que você falou, né? Isso. Que você registrou ali momento por momento. Cada etapa, cada vitória é um milagre que eu jamais, assim, a gente nunca imagina passar por uma situação dessa e realmente é para agradecer mesmo. Eu espero lá na frente, né, que a Lelê acompanhe um dia lá, quem sabe vocês guardem aí esse programa Com certeza. e a Lelê assista. O que você pode dizer para a Lelê quando ela estiver grande? Que ela é um milagre, que é muito amada por Deus. Todos nós somos, mas ela é a prova viva, né, desse amor. Ai, que coisa linda. E hoje, como que ela tá? Tá ótima, falante, fala Falante. demais. Tá na escolinha, ela Na ainda escola. faz essas terapias que você citou, a fisioterapia, A gente fono? fez esse tratamento durante o primeiro um aninho dela, e aí agora, como ela já está na escolinha e atingiu todos os marcos certinho, a gente só precisa ter, de vez em quando, uma consulta de rotina, mas graças a Deus tudo encaminhado. Correndo bem. Isso. E para quem tá acompanhando a gente, Mila, vou chamar de Mila já. Tá. Às vezes tem muita gente, né, que acompanha o Identidade Geral, inclusive é um pouquinho mais tarde, gente que tem dificuldade para dormir, por exemplo, gente que está passando por dificuldades também, por algum deserto, e às vezes não consegue ver a luz no final do túnel, né? Isso. Você que viveu também esses dilemas e esses problemas, o que é que você tem a dizer para essas pessoas? Que tenham muita fé em Deus e que tire algo de bom de cada momento ruim que acontecer, por mais difícil que seja. Porque é isso que realmente faz a gente conseguir se superar a cada dia. Não é fácil, né? Todas as vezes que a gente passa por um momento de muita dificuldade, que nossa fé é testada, né? Nós somos testados nesses momentos. É você se encontrar, parar e realmente ter fé e tirar algo bom em cada momento ruim que acontecer, que tudo passa nessa vida. Tudo passa. Eu costumo dizer essa frase, é meu lema de vida. Tudo passa. Então, a gente tem que aprender com cada momento, sabe? Até para mim, quando eu tiver aperreada, eu vou revisitar esse programa para eu poder falar, mulher, não se aveste não, olha aí. É isso. Fica firme. Então, muito obrigada mesmo Eu por que você ter agradeço, compartilhado. Você veio de lá de Pernambuco, né? Isso. Para vir para cá, compartilhar essa história. Então, eu agradeço demais Eu que por essa agradeço. oportunidade. Com certeza a Lelê vai ficar muito feliz. Eu vou gravar e vou deixar para ela ver. Registrado. E eu espero um dia, quem sabe, eu conhecer a Com Lelê. certeza. Porque de verdade, Será um prazer. a história dela me tocou muito. Será. Gente, eu quero só reforçar aquele lembrete para você acompanhar o Identidade Geral no NT Play. É lá que eu vou revisitar essa edição de novo quando o bicho pegar. Você pode acompanhar pelo YouTube também da TV Novo Tempo. Amanhã, às 5h30 da manhã, tem a reprise aqui dessa lindíssima história e que você possa replicar essas lições aqui do Identidade Geral por onde você for.
Aquele cheiro e até amanhã. Tchau, tchau.